Quando nós olhamos os dias que estamos vivendo, nós vemos que não são dias fáceis, não é? Tenho dito sempre, tenho oportunidade, os dias não são fáceis. Nós temos visto muita inquietação por toda parte. Se nós olharmos, nós vamos ver muitas pessoas preocupadas, angustiadas, deprimidas. Pessoas têm sentido o peso, não é, de tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Mas eu quero trazer hoje para nós e chamar a atenção a você sobre o plano, o propósito de Deus para nós de dias melhores. Parece difícil abordar esse tema, dias melhores, em um mundo como esse que nós vivemos. Mas nós precisamos crer que Deus tem plano para nós de dias melhores, mesmo nesse mundo perdido e corrupto como está. O nosso Deus quer nos conduzir em paz, em alegria, em esperança, mesmo nesse deserto da vida que nós estamos passando. Tem uma carta bíblica que me chama muita atenção, que é a carta de Tiago. A carta de Tiago, ela me chama muita atenção pela forma prática como ela é apresentada. Tiago escreveu tratando assuntos práticos da vida cristã. Quem me acompanha sempre sabe que eu sou um apreciador de estudos práticos, compreendem? Eu acho muito bonito e admiro aquelas pessoas que têm capacidade de aprofundar, não é? De ir lá no fundo e mergulhar na teologia, no grego, e eu acho bonito isso. Mas não é para mim. Eu gosto muito de estudar coisa prática, coisa que vai servir para nós agora, sabe? E eu gosto de Tiago por isso. Tiago é muito prático na forma de apresentar os temas abordados aqui. E eu quero compartilhar com você um pouquinho. Como nós podemos manter em nós a expectativa de dias melhores. Sim, mesmo nesse mundo, um caos como está e caminhando para a consumação, não é, dos planos, dos propósitos de Deus. Nós vamos ler Tiago 4 e alguns versículos aqui de Tiago 4. Eu quero ler verso 13 e 14 inicialmente de Tiago 4. Versículos 13 e 14, aqui Tiago diz assim: Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque a vossa vida, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Tiago aqui já traz para nós algo muito claro, não é? Da nossa vida, sobre a brevidade da nossa vida. Como eu disse, Deus tem planos, propósitos para a nossa vida, para nós vivermos dias melhores, mas para experimentarmos isso, nós temos que nos portar e saber como viver, como andar. Apesar do plano e o propósito de Deus, só vai se cumprir na nossa vida se nós nos colocarmos no centro da vontade dele. E uma das orientações que Tiago traz para nós aqui é para nós entendermos que a nossa vida é breve. E nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Esse é um desafio que nós precisamos trazer. Meus queridos, o mundo, se você para olhar, e como eu já disse, o mundo que nós estamos vendo, ele está um caos. E sabe, não de agora. Esse momento que nós estamos passando tem feito e sido até positivo para muita gente parar para ver o que realmente é importante na vida. Porque você sabe que muitas pessoas perderam a essência da vida. Muitas pessoas parece que perderam o que é a vida de verdade.
Eram pessoas que não conseguiam parar um segundo sequer. Eram pessoas que era uma correria e nem pensavam. A vida de muitas pessoas entrou num estado de eu posso usar a expressão assim, um estado mecânico, uma rotina, que muitas pessoas não paravam para pensar no que é a vida. Muitas pessoas não paravam para pensar como é que estavam vivendo. A vida se tornava uma rotina tão grande, trabalho, 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 vivendo em função do seu trabalho, da sua empresa, da sua rotina, dos seus interesses e buscando mais dinheiro, mais bem, mais status, mais coisas materiais, enfim. A vida era uma correria só para muitas pessoas e não paravam para pensar no que é a vida. Eram planos, projetos para o ano inteiro. E agora muitas pessoas estão frustradas, decepcionadas, preocupadas. Mas é um momento de parar para pensar o que Tiago disse aqui para nós. A nossa vida é breve. E esta pandemia, ela tem levado muitas pessoas a refletir isso, a ver realmente que a vida é breve. Até cristãos, homens e mulheres que dizem que ser crentes em Cristo, confiar nele, que viviam como se fosse ficar aqui para sempre. Que os seus bens, o seu dinheiro, suas propriedades, as suas coisas materiais, parece que isso aqui ia durar para sempre. Viviam em função disso. E Tiago nos chama, olha, Deus tem planos de dias melhores, mas lembra bem que a nossa vida é breve, muito breve. Planos, projetos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso não é o mais importante, não. Quando eu leio esse texto aqui, eu gosto muito de observar quando Tiago fala, olha, você que diz, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, contrataremos, ganharemos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã? Nossa vida é como um vapor, que aparece por um pouco, depois desvanece. Tiago fala, você fica projetando, planejando aí, achando que você que está no controle da sua vida. Não, não é assim não. Entenda bem, meus irmãos e amigos que me acompanham. Jesus, ele não nos pede para que nós possamos ignorar o nosso planejamento, o nosso trabalho. Não é? Ele não fala para a gente agir com irresponsabilidade. Não é essa a questão abordada aqui. Ele simplesmente nos aconselha a não ficar preocupado apenas com o dia de amanhã. A orientação aqui, que ele diz, é não ficar perdendo tempo com o e se. A gente vai para lá e vamos ficar um ano, vamos contratar, vamos comprar, vamos fazer isso. E se. Ele fala, não perca tempo com o e se, não. Sabe o que eu tenho visto muito nesses dias? É muita gente preocupado com o e se. Agora. E se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E se eu sofrer um acidente? E se meu filho morrer? E se meus pais morrerem? E se meu esposo morrer? E se minha esposa? E se eu perder o dinheiro? E se alguém me atacar? E se eu for alcançado por esse vírus? E se não tiver leito em hospital? E se não tiver respirador? E se... E vão desgastando. E perdem o agora. Perdem o hoje. Perdem esse momento que Deus nos deu para vivermos em comunhão com Ele. Adoração, louvando, tendo paz com Deus. Perde, porque está tão focado com o amanhã, com o que pode acontecer, e esquece que a nossa vida é um vapor, não compensa. Nós precisamos entender que o dia que nós temos para viver é agora, é o hoje. É viver um dia de cada vez, sabendo que o amanhã pertence a Deus. É tantas pessoas tão presas com coisas materiais que não vivem. Sabe, você que talvez está passando um período diferente agora na sua vida, quero muito que você reflita nisso, nas suas prioridades. Essa prioridade deve ser Deus, deve ser nossa família. Sabe, nossas prioridades precisam ser Deus, a igreja, a família, coisas que realmente têm valor. As pessoas passam a vida correndo atrás de coisas que
podem ser tiradas a qualquer momento. Você tem valorizado o que na sua vida? O que você tem considerado de maior valor? Nós precisamos pensar, nós precisamos entender, sabe, o que realmente é de valor, o que realmente importa para você. E Deus permite um momento como esse para a gente poder avaliar o que realmente é importante. É viver um dia de cada vez. Lá Jesus disse, Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva preocupado com o amanhã. É viver um dia de cada vez. Com a certeza que Jesus está suprindo as nossas necessidades do hoje, do dia a dia, como nós já falamos aqui no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É viver o hoje contente, agradecido a Deus pelo que está fazendo. Eu sempre digo que a chave para viver dias melhores chama-se contentamento. Seja contente com aquilo que você tem. Seja contente com o agora. Sabe? Não viva se desgastando com o amanhã. Viva hoje. Se hoje está me acompanhando, está bem dessa forma, viva hoje. Agradeça a Deus pelo hoje. Se alegre com o hoje. Amanhã Deus vai cuidar. Amanhã Deus vai preparar. Sabe? Não precisa viver preocupado. Os dias vão ser melhores se você aprender a viver o hoje. Certamente você vai viver muito melhor se você aprender a viver o hoje. Estava falando há pouco, tive um barbeiro e eu estava falando com ele sobre viagens. Ele estava falando, a gente precisa aprender a viver o agora. Não só viver planejando coisas, bens e mais bens e mais bens, e não vive. Não vive. O dia que Deus nos deu para viver é agora, é o hoje. Esse é o dia. Por isso que se chama presente. Né? Viva. É um presente que Deus está te dando. Sabe, não adianta você viver ansioso, preocupado. Coloca a nossa mente em ordem. Quero convidar você para aproveitar esse momento. Coloca a sua mente em ordem, suas prioridades. Avalie o que é importante de verdade. Coisa que você achava que era tão importante, Deus, ele muitas vezes privou isso para mostrar que não precisa disso para viver. Não precisa. Acumulando tantos bens, acumulando tanto dinheiro, tanta coisa, para quê? Tem como você investir, aplicar, é importante, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Outra coisa, o verso 14 que nos traz isso bem claro aqui, você leu comigo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, que a vossa vida é um vapor, parece por um pouco, depois desvanece. Viver o presente de forma sábia, com sabedoria, como se não houvesse amanhã. Quem de nós sabe do amanhã? Quem de nós sabe do que vai acontecer? A nossa vida, ela é passageira. Tiago deixa isso muito claro. Nós não sabemos do amanhã. Eu preciso viver hoje de forma sábia, administrar o meu hoje, o meu presente, ter consciência de quanto a nossa vida é passageira, sabe? Pensar como nós estamos vivendo a cada dia, aproveitando os momentos que Deus nos dá para servi-lo, para adorá-lo. Tantas pessoas mergulhando nos prazeres deste mundo, nas coisas, nos pecados, como se isso fosse durar para sempre. Isso aqui é passageiro. É viver confiado, descansado no amanhã. Eu tenho olhado esses dias, nós estamos acompanhando, você deve ter visto aí. Quantas pessoas partiram, não é? Nesse período de pandemia. Quantas pessoas perderam as suas vidas de forma tão rápida. Esses dias morreu um pastor em Guarabira.
Eu estava olhando o Facebook desse pastor. Começou a pandemia, a quarentena. Ele começou a dar estudos como esse que nós estamos fazendo. Anunciou a morte de alguns irmãos da igreja dele, lá em Guarabira. Acompanhou o sepultamento de irmãos. E ele contraiu o vírus e veio a falecer. Sabe, isso me fez pensar muito na brevidade da nossa vida. Nós vamos viver melhor, nós vamos ter dias melhores se nós soubermos viver o hoje, o agora, com intensidade, em santidade, obediência, dentro da vontade do Senhor. A gente vai viver como muito melhor. Os dias vão ser muito melhores. Tantas pessoas que ignoram o hoje, o agora. Viver plenamente, mas não mergulhado no pecado, mas viver plenamente no centro da vontade do Senhor. As pessoas que lutam, correm, batalham e de repente perdem suas vidas e fica tudo por aí. Adiantou alguma coisa? Deus quer que nós saibamos viver nossos dias com sabedoria. Salmo 90, verso 12. Versículo muito conhecido que diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe qual que é a melhor forma de viver a nossa vida? A forma mais sábia de viver é entregar a nossa vida nas mãos de Deus para que Deus possa conduzi-la. É deixar nossa vida nas mãos de Deus para Deus conduzir pelo melhor caminho. Salmo 16, verso 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É deixar lá nas mãos do Senhor, deixa Deus conduzir, deixa Deus levar. Nós teremos dias melhores, nós deixarmos a nossa vida nas mãos do Senhor para Deus conduzir. É viver de forma sábia, colocando a vontade de Deus acima da nossa, colocando os propósitos de Deus acima do nosso, sabendo que Deus tem o melhor. E é o que Tiago fala: se Deus permitir, faremos. E se Deus não permitir, acalma o seu coração e deixa a vontade de Deus se cumprir. O problema é que às vezes nós oramos, não, se Deus permitir, nós vamos fazer. Aí Deus mostra que não é, as coisas começam a dar errado, você está vendo que não é aquilo que Deus quer, mas você insiste, porque é aquilo que você quer. E está falando, se Deus quiser, não. A gente tem que ter muita sabedoria para discernir que as coisas, quando não saem como Deus planejou, entender, sabe? E não ficar insistindo com as coisas que estão dando errado. É deixar a vontade de Deus ser feita, mesmo que vá contra nós, mesmo que não é o que nós queremos. E eu só vou ter dias melhores se eu entender isso. Colossenses 3, 17, Paulo diz: tudo o que fizerem, seja em palavras e em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queremos dias melhores, nós precisamos aprender a administrar nossa vida com sabedoria, entregando a Deus. Se Ele permitir que aquilo se cumpra, nós vamos fazer. Se Ele permitir, a vontade soberana dele. Nós precisamos praticar isso. Viver a nossa vida entendendo a nossa limitação e entendendo o plano soberano de Deus em todas as coisas. Entendendo que Deus tem o melhor. E viver uma vida plena no centro da vontade do Senhor. Eu tenho que entender que eu preciso viver fazendo o bem, praticando aquela vida prática de quem obedece a Deus, de quem anda a Deus, de quem anda com Deus, de quem obedece, ser guiado, dirigido por Ele. Preciso praticar isso. Tem 2 versículos que eu quero ler ainda e já vamos caminhando para terminar. O verso 16 e 17 diz assim: agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A gente vai viver melhor
quando nós aprendemos a viver fazendo o bem. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz está pecando. Quando nós aprendemos a fazer o bem uns com os outros, sabe? Nossa vida prática. Gálatas 6,9 diz assim: não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimaremos. Se não desanimarmos. Vou ler de novo, Gálatas 6:9. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Sabe, é manter a nossa vida. Tá difícil. Muitas vezes nós somos traídos, muitas vezes nós somos atacados, né? Muitas vezes nós nos frustramos, né? Você ajuda, você faz, a pessoa e não recebe, não é aquilo que você faz de volta. Às vezes nós confiamos em alguém, nos decepcionamos, faz parte da vida. Mas sabe o que Paulo diz lá em Gálatas? Olha, não canse de fazer o bem, continua fazendo. Sabe, é continuar fazendo aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Talvez você que me acompanha já está cansado, não é? Desanimado, tantas vezes que se frustrou com alguma circunstância. Nós somos chamados para continuar fazendo bem. Jesus nos chamou para sermos novas criaturas. É viver de forma diferente, em paz, sendo luz no meio das trevas. E às vezes, esse cenário escuro que nós passamos, sabe? Essas lutas, está tudo pesado, tantas trevas. Isso é oportunidade para a nossa luz brilhar. Isso é oportunidade para a nossa luz brilhar de forma mais intensa, no meio das trevas, que às vezes o Senhor permite nos passar. Às vezes o Senhor permite nos passar por trevas para que a nossa luz possa brilhar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de comprar alguma joia no joalheiro ou numa joalheria. Aí quando você vai comprar a joia, a pessoa que está te vendendo, ela geralmente, na grande maioria das vezes, ela traz aquela joia, um diamante, ela traz em um pano preto, um veludo preto, e aquela joia está exposta ali. E sabe por que aquele pano preto? Para que o brilho daquela joia possa ficar mais evidente. E eu vi isso esses dias num filme e eu estava pensando, como que isso é real? Às vezes Deus permite que nós passemos por esse pano preto ao nosso redor, tantas coisas para nos decepcionar, nos entristecer. Deus permite essas coisas para que a nossa luz possa ser vista. Porque quanto mais trevas, mais dificuldade, mais a nossa luz vai brilhar. Não é? Uma luz brilhar num salão, num lugar que já tem luz, a luz tem que ser muito forte para brilhar ali. Mas uma luz brilhar num lugar escuro, um palitinho de fósforo, brilha tanto num salão escuro. E aí a Bíblia diz, Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, o que eu estou dizendo? A palavra de Deus nos fala para continuar fazendo bem. Quer viver dias melhores? Continua fazendo bem. Continua, está frustrado, está desanimado, é tanta coisa ruim acontecendo, não dá vontade de parar. Não, continua. Continua deixando a sua luz brilhar. Por mais trevas que existem ao seu redor, deixa a luz brilhar, é aí que ela vai resplandecer. E lembrando sempre que Gálatas nos diz, lá no capítulo 6, verso 7, Paulo diz, não vos enganeis, o que o homem semear, isso ele colherá. Continua sendo bom, continua praticando bem. Frustrou, desanimou, foi enganado, sei lá, a pessoa te traiu, te decepcionou, continua fazendo bem. Você está plantando. E a vida vai ser muito melhor. Dias melhores vêm quando nós começamos a viver assim. Sabe? Nós precisamos praticar, viver assim. Não olhando só para nós mesmos. Sabe? A gente precisa aprender a olhar para o outro, sentir a dor do outro, nos colocar no lugar do outro. Quando eu fizer isso, eu vou viver melhor. Sabe? Esses dias precisam servir para alguma coisa na sua vida.
Esses dias precisam servir para você refletir como é que está vivendo, as suas prioridades, valores, aquilo que considera importante. Precisam ser dias de reflexão, para mudança de atitude, mudança de prática de vida, para vivermos dias melhores. E dias melhores vêm quando nós nos colocarmos no centro da vontade do Senhor. Porque mesmo passando por tribulações, por dificuldades, por problemas, nós vamos viver dias melhores pelo fato de estarmos no centro da vontade de Deus e desfrutar dos cuidados dele sobre a nossa vida em todos os momentos. Eu quero muito que você faça isso, experimente isso. Como eu disse, continua fazendo bem. Continua fazendo bem uns para os outros, mesmo que você esteja frustrado. Talvez você foi enganado, talvez você foi trapaceado, frustrado. As pessoas tramam contra você, talvez você continua fazendo bem. Você está semeando. E aqueles que fizeram mal ou te decepcionaram, deixa Deus tratar com eles, mas deixa a sua luz brilhar no meio das trevas. E nós precisamos fazer isso, porque aquele que sabe o que deve fazer, e é interessante que esse versículo, ele está nesse contexto aqui. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está nesse contexto aqui da nossa vida. Então, eu vou terminar só relembrando os tópicos. Dias melhores vêm quando você faz o bem em todo o tempo para outras pessoas, uns para com os outros. Dias melhores vêm quando você vive o presente de forma sábia, como se não houvesse o amanhã. É viver o hoje como se não tivesse o amanhã. Focar hoje, priorizar hoje, coloque a sua força, os seus planos no hoje. Deixa o amanhã que Deus vai cuidar. E outra coisa, saber que nós temos um dia de cada vez para viver. Nós projetamos, nós planejamos, mas o dia que nós temos para viver é hoje. Deixa o hoje escorrer, não. E eu falava isso hoje para o meu barbeiro, quando estava cortando o cabelo. Eu estava falando para ele. A pessoa às vezes fica com tanto medo do que pode acontecer, do e se, que não vive o hoje. Não vive o hoje, porque está tão preocupado com o que pode acontecer amanhã, e se não der certo, e se acontecer isso, aí você não vive o hoje, e a vida passa. Então, você vai viver melhor quando você aprender a viver um dia de cada vez, de forma sábia, entregando o seu caminho, a sua vida nas mãos de Deus, fazendo bem, descansando nele, todo o tempo. E Deus vai fazer prosperar o seu caminho. Eu convido você agora a orar comigo. Vamos falar com Deus? Aí onde você está, nós vamos juntos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que nós temos em mãos. A Tua palavra que nos orienta, nos instrui, mostra como nós devemos viver. Sabemos, ó Pai, que a nossa vida é tão breve. Sabemos que a nossa vida passa tão rápida. Mas os nossos dias estão nas Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a viver dias no centro da Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a viver o nosso dia de hoje dentro daquilo que o Senhor quer. Nós não sabemos do nosso amanhã, mas nós cremos num Deus que já está cuidando do nosso amanhã. Nós queremos viver com sabedoria, com prudência, entregando, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor possa conduzir e dirigir em todas as coisas. Nos ajude, Senhor, a viver vidas praticando a Tua vontade, fazendo bem, obedecendo aquilo que o Senhor tem proposto, plantando, ó Pai, frutos que vão glorificar o Teu nome. E dessa forma nós cremos que o Senhor estará abençoando e cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Eu quero orar por cada pessoa que me acompanha nesta hora. Cada pessoa que está acompanhando essa mensagem. O Senhor sabe, ó Pai, cada uma das pessoas que estão do outro lado ouvindo essa palavra. Ó Pai, toca nessas vidas. Acalme aqueles corações preocupados, aflitos, angustiados. Derrame a Tua paz sobre cada uma dessas pessoas que nos acompanham. Abençoe essas famílias, ó Pai. Cada pessoa que nos acompanha, tenha misericórdia, ó Pai, dessas famílias. Guarda, proteja, livra de todo mal, ó Pai.
que a tua presença possa ser sentida na vida, na casa de cada uma dessas pessoas que nos acompanha nesse momento. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, te louvando por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós já te agradecemos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer muito a você que passou comigo esse momento da palavra. Deus possa abençoar a sua vida, acalmar o seu coração, te dar paz. E se você viver o que nós lemos aqui, Tiago 4, viver seguindo essas orientações que nós passamos, não minhas, mas da palavra de Deus, tenho certeza, dias melhores virão. Esse é o plano de Deus. Mas para que isso se cumpra, nós temos que colocar a nossa vida no centro da vontade do plano de Deus. Deus te abençoe, acalme o seu coração, te dê paz.